Pessoal, antes de iniciar o vídeo, só passando aqui rapidamente para lembrar vocês que quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre o Bassnacker, eu tenho um conteúdo completo, premium a respeito do baralho, ensinando você ali na questão tanto de side-in e side-out, quanto a questão que é mais importante, que é a questão da postura, né? Tenho também aqui um novo arquivo que fiz recentemente a respeito da lista que está utilizando o Gourmagien. São 25 diferentes matches, com 40 mais agora, contando com a parte que fiz ali sobre a lista utilizando o Gourmag, já são 50 páginas de puro conteúdo de qualidade para vocês. Então, um conteúdo completo por um preço muito acessível. Quem tiver interesse, vou deixar algumas formas de me contatar aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Eu espero que curtam o vídeo. Aqui na sequência, nós enfrentamos o Atog MTG. Ele estava jogando de Jundiglia. Aqui uma ótima mão, uma mão legal, uma mão que impõe e uma mão que ao mesmo tempo pode proteger, né? Então aqui nós compramos a opção de land preta, então eu já começo com a minha Swamp. Eu acho a Snacker, eu acho interessante a gente fazer Snacker aqui para ter uma stutter mais efetiva. Ele não tinha mana preta ainda, ele tapa para fazer uma Blood. Ele não bateu. Se ele batesse, provavelmente eu blocaria, porque eu tinha Brainstorm e faria main phase. Aqui, essa jogada aqui eu acho que foi muito relevante, porque eu opto por dar a Snuff Out pescando algum tipo de draw 2 que ele pudesse fazer no desespero. E justamente ele caiu no meu bait nesse momento, porque eu tinha Spell Stutter para voltar de ninja. Então aqui eu faço uma Stutter muito de valor mesmo, pescando uma Deadly Dispute. E aí já volto de ninja. Dou um draw ótimo também, que é um Augur of Bolas, excelente draw. Que a gente tá numa situação muito elegante, muito interessante de se jogar. Faz um Ninja Draw, beleza, a gente comprou um land aqui, nosso oponente provavelmente vai fazer um Crisales, isso mesmo. Nós precisamos encontrar algum tipo de remoção. Acho que eu vou dar Cycling primeiro, tá? Por que eu dei Cycling primeiro? Porque eu tinha Augur of Bolas para shufflar se o meu topo não fosse bom. Então eu queria ajustar o meu topo do deck para o Augur of Bolas ser relevante, né? Ser efetivo. E foi por isso. Eu peguei a segunda fonte de mana preta aqui, achei 2 Snuff no topo, coloquei no topo a minha Deep Analysis, porque na minha visão, nesse momento, é o card que seria um pouco mais, entre aspas, descartável. Caso, por exemplo, eu encontrasse uma Counter Spell, eu optaria por pegar o Counter Spell ao invés de pegar o DA, tá bom? Então aqui eu faço o Agora of Bolas primeiro, para ver se a gente acha essa Counter Spell. Nós achamos aqui um Deep e uma Agony. Eu pego a Deep nessa situação, porque a Agony não é a melhor remoção contra as Crisales, então eu não olhei tanto para o lado do Brood Scale nesse momento e do combo, porque eu poderia travar o combo de outras maneiras, né? Então o DA pode me dar um gás em algum momento que eu precise buscar por remoções ou por counter spell, enfim. E aqui o nosso oponente tem uma outra Crisales, é bem problemático na verdade, se a gente for notar que ele tem também aqui uma Blood Fountain, né? E aqui nós vamos dar, eu dou a Brain pra gente ver o que encontra no topo. Eu mantenho todo o meu topo nessa situação, não dou shuffle porque provavelmente eu devo fazer essa DA muito em breve. Aqui eu devo ir para um segundo ninja, eu dou Snuff Out na segunda Crisales. E vamos bater, ele vai bloquear e aí a gente vai pro segundo ninja, tá? Vamos para um segundo ninja e o nosso oponente concede pro segundo ninja. Ganha tempo. Aqui no nosso segundo jogo, aqui é Mulligan, né? Nós só tínhamos uma land, aqui dá pra gente equipar. Eu tirei a Snacker porque a Blue Elemental trava early game de ou uma Munitions ou um Cleanse, etc. E aqui ele vai fazer uma Munitions que já vai tomar Hydroblast, legal. Aqui eu acho que o problema seria resolvido, porque geralmente eles utilizam uma Makeshift Munitions, né? E é muito relevante essa Makeshift Munitions nessa match. Mas aqui o nosso oponente mostra uma segunda, que realmente é um pouco problemático, né? Na verdade, contra nós. Ele faz um Duras que vai tomar uma Counter Spell. E talvez não precisasse nem ter dado essa Counter Spell, para ser bem sincero, mas porque poderia tomar um Pyro, mas tudo bem, deu certo, a gente ciclou. Eu opto por não fazer a Murmur em Mystic ainda, eu vou para uma linha de Deep Analysis, caso ele tivesse um Pyroblast, o que eu acho que não era uma realidade, eu acho que ele já não tinha Pyroblast, mas o D abre um pouco mais de possibilidades nos próximos turnos, né, melhor dizendo. Aqui eu faço a Murmuring com Ponder, e toma uma Snuff Out, tá? Não é um problema. A gente encontra aqui uma Snuff Out, um ótimo draw de Magic. Imaginando já que com o quarto drop o oponente poderia ter uma Crisales, totalmente dentro do comum. A gente vai dar os draws aqui, 3 draws com a Loren, Bounce Land e vai. Aqui até eu fiquei assim, meio de faço ou não faço aquela Snuff, mas eu optei por fim não fazer essa Snuff, porque se as últimas cartas na mão dele fosse o combo com a Brood Scale, eu perderia o jogo, né, para essa Munitions no board. Então eu optei por ir para uma linha segura, onde eu deixaria a Snuff Out para tentar travar um possível combo, beleza?
Vocês vão perceber que isso acabou sendo problemático pra mim, na verdade, porque ele tinha uma segunda Reaching Chrysalis. E isso vai ser bem problemático, porque vocês vão perceber que ele vai deixar essa mana open. E aí eu falo, cara, no momento eu falo, cara, ele vai ter uma Tamil, mas eu sinto que eu preciso tentar essa Snuff Out, sabe? Até porque eu não tinha nenhum backup para proteger. E eu tento e ele tinha Tamil, isso foi bem ruim, porque agora nós vamos a 11 de vida. Eu compro a TMA pra tentar jogar no desespero. Jogo TMA. Compro um land que é ruim, tá? Eu jogo o land fora e eu faço a Snacker. Eu opto por não descartar a Snacker pra se caso ele não, por exemplo, te sacasse algo pra conseguir dar o dano, eu simplesmente bloquear com essa Snacker e travar 5, 4 ou 5 de dano, né? Mas ele simplesmente saca. Aqui nós vamos para uma situação um pouco complicada, 6 de vida, comprei o Monarca, excelente top draw. Aqui vai voltar a nossa Sneak Snacker pro board, vai colocar ele numa situação difícil, porque ele deveria sacar 3 artefatos se ele quiser roubar o Monarca, né? Ou ganhar o jogo, enfim. E, é claro, uma land tap poderia ser ruim pra gente. Aqui ele faz um Brood Scale, que eu falo, eu sei que não vai, eu sei que vai resolver de qualquer forma, mas eu vou tentar aqui a Stutter, porque eu tô a 6 de vida e eu preciso sair, fugir desse letal e encontrar a Hydroblast. Ou seja, eu tenho que não tentar não morrer a princípio. Aqui provavelmente eu vou fazer uma Lorien pra tentar encontrar a Hydroblast. E eu encontrei a Hydroblast, eu vou fazer sem nem pensar muito, na verdade, essa Hydro, porque eu já estava numa situação ruim, muita coisa poderia ganhar o jogo da gente aqui. Eu opto por dar a Hydroblast já para talvez não complicar algo mais, porque se ele tivesse um Tamil ele ganharia. Eu tento achar aqui a Snuff Out, mas eu não encontro, porque na verdade era o combo que ele tinha, mas vocês vão perceber que ele não tinha o one-off, ele não tinha como resolver o jogo, então ele apenas dá ele saca ali algumas vezes as criaturas ali para deixar elas grandes, mas ele não tem muito o que fazer até esse ponto, então ele passa o turno. E eu me sinto aqui numa situação confortável. Esse Ponder salvou a nossa vida, né? Tirando 3 terrenos. Aqui eu me sinto confortável para dar 2 draws e a 3, por mais que vai tirar a efetividade das Snuff Out. Eu me sinto confortável nessa situação com essas cartas que eu tenho na mão. Então não vejo grandes problemas. Aqui ele simplesmente começa a sacar mais. Eu acho que ele vai tentar fazer um Deadly Dispute, salvo engano, e eu vou anular e ele vai conceder o jogo, porque já não tinha muito o que ele fazer ou como tentar resolver esse jogo. É justamente isso, é que ele dá uma Deadly Dispute, eu vou dar uma Spell Stutter, ele tem uma na mão, ele tem uma fonte só de mana preta também, ele tá numa situação bem estranha, ele concede o jogo. E é isso aí.